Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando com mais uma edição do Estúdio Câmara ao vivo para você. Metade da semana, quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026. Como você está? Tudo bem? Por aqui tudo ótimo. E o tema do nosso programa hoje dialoga diretamente com a saúde emocional de quem vive aquele dilema de um relacionamento em crise. Nós vamos falar sobre os sinais de que uma história chegou ao fim. Aquela percepção de que a conexão se transformou em fardo e a rotina em um esforço exaustivo. E aí, quando é hora de partir para se preservar? Como que a gente faz para identificar o limite entre uma fase difícil e o chamado declínio terminal de uma relação? Sabe? Você está assim? Você já passou por isso? Você tem dúvidas sobre isso? Participe com a gente, mande sua mensagem. Nosso WhatsApp está na tela, nossa produção já está a postos para receber você no nosso WhatsApp, 19 978293776. Enquanto você manda sua mensagem, manda pra gente, de repente, a sua experiência, a sua dúvida. Os nossos convidados também já estão aqui, daqui a pouquinho vamos apresentá-los, mas agora vamos a algumas informações para você. Atenção, se você está acompanhando a gente, amanhã, quinta-feira, dia 22 de janeiro, a Câmara de Campinas, através da Elecamp, promove uma palestra do Janeiro Branco sobre saúde mental. O tema é Cuidar da Mente e Reescrever a Vida. Acolhimento, tratamento e esperança. Olha, essa palestra será realizada das 14h às 5h, no plenário da Câmara. O encontro é gratuito, aberto ao público e também com certificado. A conversa vai passar por avaliação qualificada, acompanhamento interdisciplinar, autocuidado no dia a dia e no trabalho. Também vai passar por preconceitos, tá? Sobre mediação com um espaço seguro de diálogo. Na programação, participam então a jornalista Margarete Bruno dos Santos, a psiquiatra Isabela Brito e os psicólogos Daniel Salvador e Caterine Pérez. Como se inscrever? Vamos lá! Pela página da Elecamp, no site da Câmara de Campinas, na área de cursos e palestras, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, mande um e-mail, elecamp@campinas.sp.leg.br, e também tem o WhatsApp lá do pessoal da Elecamp, é o 19 3736 1860. Faça sua inscrição, tenho certeza que vai ser aí um curso muito bom para você iniciar, o seu 2026. Mais informação chegando. Você que está acompanhando a gente tem uma criança ou um adolescente em casa, olha só que legal. O projeto musical Primeira Nota, aqui de Campinas, está com 250 vagas para este ano de 2026 em cursos gratuitos, para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. As aulas acontecem no Semaneco, na Vila Marieta, e são duas opções, musicalização e instrumentos e também canto. E olha que bacana, não precisa ter conhecimento prévio e os instrumentos são emprestados pela escola, o que ajuda muita gente a começar, Como é que funciona, gente? Por idade, 6 a 10 anos entram em musicalização, 11 a 14 anos podem aprender canto e instrumentos, cordas, sopro e percussão. A partir de 10 anos, tem opções como, olha só que legal, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, sax, trompete, trombone, flauta, clarinete e percussão. O cadastro é online, fica aberto enquanto houver vagas, tá? Lembrando que parte das vagas já foram preenchidas e depois a equipe vai entrar em contato por e-mail para que seja realizada a matrícula. Para achar os formulários, é só você procurar no portal da Educação, tá? Por Formulários Primeira Nota. Então vai lá no portal da Educação, Formulários Primeira Nota, faça a inscrição aí da sua criança, do seu adolescente. Nossa, que oportunidade legal. Bora para a previsão do tempo agora? Vamos lá então. Tá saindo de casa agora? Então espera um pouquinho, depois você sai, assiste a gente primeiro, a gente tem uma conversa bem legal, mas a previsão do tempo para hoje, olha, mínima dia 21, é de sol com algumas nuvens, não tem perspectiva de chuva não, tá? A temperatura mínima de 16, a máxima de 24, tá bem fresquinho, Então, um ótimo dia para nós. Agora sim, nós vamos ao nosso tema central, a apresentação dos nossos convidados. A gente vai falar da mente humana, que muitas vezes percebe o fim
antes do coração aceitar. Aí o problema começa quando a gente ignora os sinais do corpo e da mente, para a gente manter uma estrutura que já não nos sustenta. E aí, quando o relacionamento deixa de ser encontro, passa a ser apenas uma função, a gente entra no campo do esgotamento emocional. Então, a gente precisa entender, né? Saber compreender e lidar com esses sinais e o processo da separação, que é bem doloroso. Então, para isso, a gente recebe hoje o psicólogo, filósofo e mestre em psicologia, André Torres. Seja muito bem-vindo, 2026 lindo para você e que bom poder receber você novamente aqui no programa. Bom dia. Bom dia, Rúbia, muito obrigado pelo convite e bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Eu acho importante a gente pensar uma coisa que não é muito divertida de se falar, mas muito necessária, com certeza. Exatamente. E olha, para completar aí a nossa dupla de hoje, a gente recebe via Zoom a psicóloga clínica, orientadora profissional, ela é especialista em traumas. E um Pinheiro, bom dia, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação e presença. Bom dia André, bom dia Núbia, é um prazer falar com vocês, viu? Falar sobre relacionamento é falar sobre como nós nos cuidamos ou deixamos de nos cuidar, é falar, na verdade, sobre a nossa saúde mental. Então, é uma pauta muito necessária e muito importante. Eu agradeço. Nós que agradecemos a presença, né, dos nossos convidados e a sua presença. Você que está aí do outro lado vai se identificar um pouquinho com o nosso bate-papo de hoje. Então vamos lá. Um estudo de 2025, publicado pelo Journal of Personality and Social Psychology, analisou dados de 10 mil participantes. E os pesquisadores identificaram que a satisfação no relacionamento não cai de repente. Existe um declínio terminal que começa anos antes da separação. Muitas vezes a gente diz que está apenas cansado daquele relacionamento, mas o sinal já está ali. Então, diante disso, eu já começo perguntando para o nosso professor André Torres, né? Do ponto de vista da fenomenologia existencial, olha só que nome difícil. O que nos impede de admitir que um ciclo acabou? É o medo da inadequação perante a sociedade, né? Tipo assim, o que eles vão falar de mim? A gente sempre pensando no outro. Ou é a dificuldade de a gente lidar com o próprio vazio que a gente já está sentindo ali? O que acontece? Por que às vezes a gente sabe, mas a gente não entende? Poxa, pergunta muito interessante, Rúbia. Acho que assim, uma coisa que acontece, você perguntou sobre a fenomenologia, é a temporalidade, né? Então, assim, a gente nem sempre está atualizado com o que está acontecendo na nossa própria vida. Então, por exemplo, você começou um relacionamento e você fica com aquela marca daquele momento, daquele encontro gostoso, feliz, né? E nem sempre você se atualiza com o decorrer do tempo. As pessoas mudam, as coisas mudam, né? Então, eu te conheço hoje, amanhã você já é outra pessoa. Mas isso é um tempo pequeno. Agora você imagina relacionamentos que têm meses, anos, décadas, né? Se você começa um relacionamento numa determinada época, 10 anos depois, já são duas outras pessoas, completamente diferentes, com outros hábitos, com outros hobbies, com outros conhecimentos da vida, né? Então, isso é uma coisa que nos impede de se atualizar. Então, se a gente não faz de tempos em tempos esse olhar para a gente mesmo, esse olhar para o outro, quem é essa pessoa hoje, né? Então, eu preciso sempre acompanhar essas mudanças do dia a dia. E sim, quando se fala sobre a inadequação, sobre o incômodo social, como é que eu vou assumir perante a sociedade, perante meus amigos, minha família, que o meu relacionamento, entre aspas, não deu certo? Isso traz um peso muito grande, né? A gente acredita que isso é uma falha pessoal, que isso é um problema, quando, na verdade, a gente precisa
estar cuidando da gente mesmo, né? Acho que a fala da Yun-Si no começo disse a respeito disso, e a gente precisa ter esse termômetro entre o que eu busco, o que eu quero, o que eu gosto e o que eu mostro para a sociedade, porque muitas vezes eu preciso mostrar também essa mudança. Eu posso ter mudado e posso estar agora em desarmonia com a pessoa com quem eu vivi harmonicamente até esse momento. Uau, olha só que explicação maravilhosa, não é? A gente que já começa a desenrolar aí, pegando o fio da meada dessa questão, de entender quando é o fim do relacionamento. Agora a gente vai conversar com a Yun-Si, porque ela é especialista em traumas. Então, Yun-Si, esse estado de alerta constante, né, em um relacionamento que não está legal, que a gente sabe que já está, né, terminando, ele pode ser processado pelo cérebro como um microtrauma diário. Como que o nosso cérebro trabalha? Como que a gente vê? Como que ele processa esse fim que vem acontecendo? A gente já sabe que estamos no início do fim, mas a gente não quer dar o braço a torcer. Assim, o fim do relacionamento, ele não, raramente acontece com um grande barulho. Na maioria das vezes, ele chega de forma silenciosa, né, e vai ocupando espaços. E a gente percebe que acabou quando nós se transforma em duas pessoas, totalmente separadas, sem troca. Não que as pessoas tenham que fazer as mesmas coisas, mas num relacionamento não existe mais troca. Então, um sinal claro é quando a vontade de dividir, ela desaparece e a presença do outro deixa de ser um porto seguro e passa a ser um peso para os nossos sentimentos. Então, essa questão dos traumas depende muito do que eu passei em cada relacionamento e principalmente da interpretação, como que eu senti tudo aquilo que eu estou passando. Perfeito, né. E eu gostaria de voltar numa fala do André, que é a questão da atualização, né. Você sabe que hoje nós temos que se atualizar. Vamos lá, a gente compra um celular hoje, daqui 3 anos, coitado, a gente tem que se atualizar, porque a tecnologia está aí, né. Com o carro, automóvel é a mesma coisa, com o nosso trabalho é a mesma coisa, com o relacionamento também é. Você tocou num ponto, André, que é muito interessante e vale para todos nós. Nós estamos em mudança constante, né? O autoconhecimento nos favorece essa visão, né, de mudança constante. Tem gente que para no tempo, fala, não, eu sou assim e não mudo. Mas é importante a gente saber que nós estamos em mudança constante e a pessoa que a gente relaciona também está. E é interessante quando o André diz que a gente daqui 10 anos não está se conhecendo mais. Então como é que a gente faz para se atualizar num relacionamento? Como que a gente se atualiza, né? Tipo assim, ó, você não é mais aquele que eu conheci e nem eu sou, e agora? Exatamente, Rubel. Eu acho que você tocou num ponto, inclusive, dos produtos, né, do celular, do carro, etc. E existe um perigo muito grande das pessoas entenderem os relacionamentos ou os parceiros de relacionamento da mesma maneira. Quer dizer, então daqui a cada 10 anos eu preciso trocar de parceiro, né? Não necessariamente, pode acontecer, claro, mas os relacionamentos, eles não têm vida própria, né? Eles dependem das pessoas que participam desse relacionamento e da atitude dessas pessoas dentro do relacionamento, né? O que elas fazem, né? Então, se eu vejo a disposição da pessoa em entender o outro, em acompanhar as atividades do outro, né, em conversar. Para mim, acho que a palavra para relacionamento é diálogo, sempre. Né? Se você não tem coragem de contar coisas para a sua parceria, né, se você não tem coragem de abrir o diálogo, acho que esse é um sinal muito importante já, né? Claro que tem alguns diálogos que são difíceis, sim, e para isso justamente a gente tem essa parte afetiva, né? De confiança, de cumplicidade com o outro, né? Mas o relacionamento, quando há disposição das pessoas para se
atualizar, para se renovar, eu vou conhecer isso através do diálogo, conversando. Não só como foi o seu dia, mas Uhum. como é que você está, o que você busca hoje da vida, quais são os seus planos, aproveitando que nós estamos em janeiro, né? O que nós Isso. vamos fazer esse ano, quais são suas buscas, né? Quais são seus sonhos. Então, a gente dividir isso com a pessoa é algo extremamente importante, que é uma abertura existencial, né? Não só ficar focado no tempo que está junto, na formalidade ou do casamento, ou do namoro, né? Uhum. Mas principalmente nos sentimentos, no sentido que aquela relação tem, se ela constrói ou se ela atrapalha as suas buscas. Excelente, André. Agora, mais um ponto que eu quero destacar aqui é quando a Yunsi fala sobre o outro já não faz mais parte, né, do meu dia a dia, não faz mais parte de mim. Me lembra aquela frase que a gente ouve muito: "Eu sou viúva de marido vivo", né, Yunsi? Sim, então, assim, o que o André falou sobre diálogo é fundamental. E aí, assim, quando você fala dessa dor, na verdade é uma dor, né? É uma ausência. Então, eu costumo pensar no relacionamento como um jardim. Vamos pensar num jardim bonito, bem cuidado. E aí, esse jardim, ele começa a adoecer quando a gente para de cuidar, ou seja, quando a gente para de trocar, de dialogar. Mas ele se torna insustentável quando a gente perde a crença de que algo ainda possa florescer nesse jardim. Então, quando a admiração e os respeitos dão lugar à total indiferença, quando já não há diálogo, quando, como o André falou, e nem esforço para resolver conflito, é nesse momento que essa relação vai perdendo a sua Uhum. sustentação, o seu sentido. Excelente. Quando a gente fala em diálogo, né, enquanto a gente tenta racionalizar a crise, o corpo ele reage fisicamente. Ó, tem uma pesquisa de 2018 que mostrou que interações negativas, mesmo sem as discussões abertas, elas geram um cansaço físico profundo em ambos os parceiros, né? O estresse Uhum. emocional, ele drena a nossa energia vital. Chega um momento que você não tem coragem para nada. E aí acende um grande alerta, né? Porque você vai vivendo nessa tristeza, e tudo que a gente alimenta cresce. Não adianta. Se você está triste hoje, está triste amanhã, está triste depois, pode acender o alerta aí. Vai ter problema lá na frente, né? Isso tanto para Uhum. ele quanto para ela, enfim, para todos nós. Agora, André, você trabalha com filosofia. Da não violência também, né? Isso. Então, gostaria que você explicasse para a gente permanecer em uma relação onde não tem mais essa admiração que vocês falaram, não tem respeito, não tem o diálogo que você disse, né, não tem a atualização, aquela coisa de, você não é mais o que você era, mas o que você é agora, né? Vamos Uhum. ajuntar tudo isso aí, vamos juntar e vamos ficar legal. Não tem mais o que a Yun se trouxe, que é aquela questão da preocupação com o outro, né? Isso pode ser considerado uma forma de violência silenciosa? Com certeza, se não uma violência dirigida ao outro, a gente tem também que pensar na autoviolência, Uhum. né. Você tinha perguntado aí na adequação no começo, Sim, é muito comum que as pessoas se violentem para caber no papel social, para caber na expectativa do outro, para exato. caber na expectativa da família, da sociedade, e isso vai criando uma tristeza. Às vezes a pessoa entra em depressão, ninguém entende por quê, Aham. né, porque isso já está sendo cultivado há muito tempo, né. Então, se a gente não está atento a gente mesmo, a gente perde também a referência do outro, né. Eu gostei muito da imagem que a Yunsi falou do jardim, Sim. porque não adianta eu ter plantas lindas, eu ter a melhor terra possível, eu ter água de qualidade,
mas se eu não dou a manutenção naquilo, né? Se eu não estou ali regando, cuidando, tirando os bichinhos, né? Vendo qual é a melhor posição do sol, qual o melhor horário. Então, essa disposição, essa atitude faz toda a diferença de eu ter um jardim lindo, bonito, cultivado, né? Dentro do que eu consigo, lógico, dentro do possível, ou de ter um jardim com as plantas todas amareladas, secando, sem cuidado, né? Então, a nossa atitude presente faz diferença. E as violências, muitas vezes, são sutis, como você colocou, né? Acho que tem uma questão básica que aí vale para qualquer relação, que é uma de civilidade, né? A gente conversar sem ofender, conversar ouvindo de fato o outro, isso é algo para qualquer relação dentro da sociedade, né? Com familiares, com amigos. O que acontece? A gente é tão preocupado com a imagem que às vezes a gente acaba tratando melhor um desconhecido do que a pessoa que está no dia a dia com você. Porque você se sente à vontade de ser mal educado, e isso é muito ruim para a relação, né? Então a gente precisa se policiar. De onde está vindo essa minha tensão? De onde está vindo esses atritos que estão surgindo no relacionamento? Pode ser algo pessoal meu, né? Um estresse que estou passando, um trauma, uma dificuldade, como pode ser algo que eu não estou contente da outra pessoa. E aí, de novo, vem o diálogo, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento para buscar a fonte desse atrito que está acontecendo e não desgastar essa relação, porque ela pode se reinventar de tempos em tempos, né? A gente pode chegar a um término de uma fase, e às vezes o casal às vezes até separa, às vezes dá um tempo, mas não quer dizer que acabou para sempre. Eles podem retomar, podem refazer a relação, mas isso é uma outra fase. Tem uma escritora que diz isso, né? Dentro de uma relação, a gente passa por vários términos e recomeços, né? Exatamente. Gente, é bem interessante a gente pontuar, né, essa questão das fases, porque e aí, você está pronto para enfrentar, né, essa mudança? Você está pronto para encerrar um ciclo e começar outro, mas com a mesma pessoa? Porque tem aquela questão, nós fizemos uma pesquisa sobre esse assunto, a revista Forbes, ela aponta que o alívio ao imaginar uma vida sem o parceiro é um sinal crucial. Você já parou para analisar isso? Porque que a fantasia de liberdade surge antes mesmo da pessoa ter a coragem e o entendimento de saber, coragem de terminar, aliás, e o entendimento, né, de saber que chegou ao fim. A pessoa começa a se imaginar sem o parceiro e ela fica leve, suave. Quando o parceiro não está em casa, tá uau, que beleza. O parceiro chega, parece que a energia fica mais densa. O que acontece que a pessoa tem essa sensação? Assim, Núbia, a gente tem vários movimentos nesse sentido, é algo complexo. Como o André falou, nós precisamos também de períodos de pausa, micropausas, para que a gente possa se conectar conosco e reconhecer o que nós precisamos. Porque às vezes está tudo bem com o relacionamento, mas eu tenho um eu ideal e eu coloco metas como se um relacionamento perfeito tem que ter isso, 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 isso. E essas metas vão se tornando muito diferentes do meu relacionamento real. Então, às vezes, a minha realidade é dura, porque eu tenho um outro que não escuta, que não tem diálogo, mas nesse sentido é importante eu procurar ajuda profissional se necessário, mas antes disso, me acolher. E como que eu me acolho? Tendo momentos em que eu me cuido, mesmo vivendo com outro, eu faço micro paradas para me ouvir. O que eu quero, o que faz sentido para mim, micro pausas
para me acolher. E se nesse espaço, em analogia, se nesse jardim há muitas feridas, então aí é um sinal de alerta, é um sinal de que aquilo não está mais fazendo sentido. E aí, se a gente sente nesse relacionamento que tem que se calar para se adaptar excessivamente ao outro, ou abrir mão de quem a gente é para manter a relação, isso indica necessidades essenciais, importantes, que não estão sendo respeitadas. E aí é um processo que a gente passa a se ver sozinho e que sozinho faz mais sentido naquele momento. E é importante ouvir essa voz e, com respeito, fazer ações que sejam propositivas e construtivas, tanto para mim quanto para o outro. Excelente, Yunce. E outro detalhe que eu queria pontuar com você é o seguinte: vocês dois, né, falaram muito sobre diálogo, né, sobre conversa. Mas a gente sabe que o casal, quando vai dialogar, vai ter uma DR, vai discutir a relação. Gente, eu queria entender o porquê isso acontece. Por que que a conversa, na maioria das vezes, existem exceções, claro, né? Por que que a conversa sempre termina em briga? O que que acontece? Qual que é o problema? Onde está? Onde está o problema aí? Nas conversas, vamos discutir a relação, vamos pontuar aí o que é melhor para você, o que é melhor para mim, o que eu não gosto de que você faz, o que que você não gosta que eu faço. Vamos tentar se ajustar. Mas aí nessa tentativa, a gente começa a brigar. O porquê isso acontece? E se no seu ponto de vista, na sua avaliação, o que que a psicologia traz pra gente? Na verdade, isso acontece porque a gente está, do ponto de vista neuropsicológico, nós estamos com o cérebro em hiperativação. Então, aquele estresse constante faz com que essas, vamos dizer assim, tristezas, mágoas, ausências, expectativas não atendidas, junto com o estresse do dia a dia, trabalho, emprego, inseguranças, filhos, contas, tudo isso, né? Não é uma coisa só, é um combo bem complexo. Faz com que esse cérebro, todas essas emoções negativas, elas fiquem a descargas de hormônios de estresse, adrenalina, noradrenalina, cortisol. E aí, então, esse cérebro ele fica hiperativado. E há, então, na descarga sanguínea, a ansiedade. E isso é sentida como coração acelerado, irritabilidade, e às vezes, de tanto ficar hiperativado, ele passa, às vezes, a ficar hipoativado. É como se tivesse uma descarga de força e energia que foi muito, muito sobrecarregada e cai. E aí, quando entra em hipoativação, eu tenho sentimentos de muita tristeza, autoestima muito rebaixada, sentimento de desvalia. E aí, quando esse hiper e hipo estão nesse sentido, e às vezes os dois do casal estão sobrecarregados e não há essas micropausas, não há períodos pequenos de descanso em que eu me escuto e vejo que faz sentido para mim, esse diálogo ele fica arenoso, ele fica difícil. E aí, às vezes, o outro, nós temos a tendência a falar assim, você nunca me escuta, você sempre faz isso. E aí, essa generalização, quando há um conflito, faz com que haja um afastamento e uma dificuldade de se ouvir. Então, é importante nesse processo que os dois tenham micro períodos de pausa separados, espaços separados e espaços juntos que fazem sentido.
Então, ao falar, quando eu estou muito nervoso, quando eu estou muito nervosa, eu não vou conseguir te ouvir, porque eu não tenho condição de te ouvir agora. E aí é importante falar, olha, nesse momento eu não, espera um pouco, daqui a pouco a gente conversa, e aí quando isso, conseguir ter essas micropausas e se ouvir, né, para que os dois tenham essa predisposição a se ouvir. E um erro nesse sentido é achar que a gente tem que fazer tudo junto, e aí fica pesado. Não, o casal pode e deve ter períodos de desconexão em que cada um façam coisas que façam sentido, micropausas, e que tenha, sim, né, no momento oportuno, processos em que haja diálogo, onde os dois possam estar inteiros nessa relação e ouvir com afeto, com carinho e, principalmente, como o André falou, com escuta. Excelente, Unci. André, quer pontuar, quer completar para a gente? Porque esse negócio de discutir relação, realmente, olha, vamos falar a verdade, né? Não é fácil, Não não é é. fácil. Aliás, discutir, conversar, dialogar não é fácil, né? Uhum. A gente tem uma dificuldade muito grande de conversar. Acho que aí se destacou alguns pontos muito importantes nesse processo em que a gente está com essa descarga de estresse, com essa ansiedade à flor da pele. A nossa tendência é ficar na defensiva e acusar o outro. Então, tudo na relação é culpa sua e eu não tenho responsabilidade sobre nada, Uhum. né? Isso acontece em várias discussões, mas o relacionamento geralmente é algo muito importante para a pessoa. Então, essa defensiva é muito forte, né? Então, a gente entende o diálogo como botar tudo para fora. Né? Sim. Vou falar tudo o que está na minha cabeça. É exatamente isso que a gente não deve falar, né? Acho que a Ion se coloca essas micropausas, assim, fala com um amigo, descarrega na terapia, Uhum. fala com a parede, né? Põe tudo para Sim. fora depois que você já está mais presente, mais calmo, né? Já baixou essa ansiedade. Aí sim é a hora de conversar abertamente. Eu acho muito difícil a gente conseguir chegar nesse momento, por isso que muitas discussões acabam não rendendo Uhum. algo de fato concreto para o relacionamento, né? Porque as pessoas estão mais atentas a si mesmo nesse processo, né? Então, o diálogo é algo a ser conseguido, é algo a ser conquistado. E um ponto importante que aí se colocou também, que eu gostaria de acrescentar, nos estudos de relacionamento, fala-se sobre a unidade casal. Quer dizer, quando duas pessoas se encontram, elas criam uma unidade como se fosse uma única pessoa, Uhum. né? E isso é muito perigoso, porque as pessoas continuam sendo subjetividade, né? Cada um tem sua personalidade, só que a gente tenta apagar isso. Então, assim, nós temos os mesmos amigos, vamos aos mesmos lugares, Isso. se um vai, o outro vai, fazemos as mesmas coisas, acordamos na mesma hora, tomamos o café juntos, almoçamos juntos, né? Tudo junto, né? Então, essa unidade casal, ela acaba derretendo a personalidade das pessoas, né? E aí, quando termina o relacionamento, a pessoa fica completamente perdida. Perde identidade, né? Exato. Quem sou eu? Do que eu Uhum. gosto? Quem são meus amigos? Eu já não sei mais. E a pessoa acha que voltar resolve tudo. Mas voltar uma relação, como a gente falou do tempo, não vai voltar no tempo, né? Vai Uhum. ser daqui para frente. Então, é esse o momento da atualização de si mesmo também, não só do outro, né? Exatamente, né. Olha, muito importante, necessário, preciso e delicado esse nosso bate-papo de hoje. A gente está falando como identificar o fim de um relacionamento. Se você está passando por isso, né, manda pra gente a sua pergunta, de repente a sua experiência, se você já passou, né, e daqui a pouquinho a gente vai interagir com você que está aí do outro lado, que os nossos convidados vão responder a sua pergunta, tá bom? Agora, quando a gente fala de amor, de relacionamento, e aí a gente vai para o lado do consumo, de experiências românticas, né? Porque quando o relacionamento está no fim, tem muita gente que começa a querer viajar junto e fazer alguma coisa para poder, de repente, ver se engrena e se vai. Mas, gente, peraí, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você vai viajar, mas você está viajando com a mesma pessoa, com o mesmo pensamento, Sim. né? Você só está mudando o lugar e o problema ele vai com você.
né? Você tem que aprender a administrar a situação. Agora, não, vamos viajar, mas tá os dois brigando, daí tá lá no avião, estão brigando, chega lá no hotel, estão brigando, daí vai na praia, estão brigando, volta, um não quer olhar para a cara do outro. Então a gente precisa tomar muito cuidado também, porque a gente está querendo jogar a sujeirinha por baixo do tapete, né? Então presta atenção. E muitas vezes tem essa questão do consumo. Tem uma pesquisa do Instituto Locomotiva que revela que o brasileiro investe alto em experiências românticas, né? Mas será que a gente está tratando a relação como mercadoria descartável, como o André falou lá no início, né? Então, André, esse conceito do amor-consumo, né? O amor-consumo. Vamos lá, então. A nossa relação não está legal? Vamos viajar. A nossa relação não está legal? Vamos no shopping, né? Tem o amor-consumo, tem a modernidade líquida, né, de Bauman. Isso também é bem delicado, né? Sim. Como que isso influencia na nossa paciência de resolver conflitos hoje em dia? Porque para resolver conflito a gente tem que ter discernimento, paciência e saber quem somos, onde estamos e para onde queremos chegar, né? Exatamente. Acho que a sociedade de consumo que a gente vive hoje, como a gente falou no começo dos produtos, né? Ela preza muito pelo descartar. Né? Então, eu não dou conta disso, acabou, né? Vou embora. Então, não que isso seja o mais comum, né? Mas nós precisamos aprender a ceder. Acho que a Beyoncé teve uma fala nesse sentido também, né? A gente precisa, sim, ceder em vários momentos para estar com outra pessoa, né? Se eu estou num lugar, eu não estou em todos os outros, né? Mas até que ponto esse ceder está me atendendo? Então, o diálogo não é só para eu ouvir o outro, mas também me colocar. E saber me colocar, não exigir do outro coisas que eu quero, né? Não obrigar o outro a ser como eu quero, né? Aquela música, né? Eu quero você como eu quero. É verdade. É de muita violência isso, né? Uau. Então, essa troca constante e esse não estar disposto a ceder, a dialogar, vai levando essa lógica de consumo, né? Essa liquidez, né? Como o Bauman diz, que as coisas passam e devem passar porque é mais lucrativo você ter eventos pontuais de extrema emoção, né? Isso. A gente acredita nisso. É igual assim, como que você vai viver a vida? Eu vou ganhar na loteria. Né? Ou seja, é uma coisa que acontece que muda toda a minha vida. Exato. Então assim, eu vou jogar pétalas de rosa do helicóptero, Uau, eu vou né? fazer aquela viagem romântica. Resolveu todo o problema. E resolve tudo. Mas você volta no dia a dia e está tudo igual. Ou como você disse, até durante a viagem é um evento estressante. Né? Então a gente acredita nesses milagres. Vou fazer uma coisa que vai mudar tudo. E não é por aí. Eu tenho que ver o dia a dia, o arroz com feijão, os boletos, né? Então, as coisas que vão, de fato, construir o nosso momento presente. Vai ser bom ter uma lembrança legal, pode ajudar, com certeza, mas a gente não pode se apoiar só nisso. Exatamente. Agora, Beyoncé, quando a gente fala nessa questão, né, da satisfação imediata, na sua experiência, você tem experiência com orientação de carreira, né, e jovens também. Então, como é que essa mentalidade da satisfação imediata que muito se tem hoje afeta a construção de vínculos a partir de agora, né, a partir desse momento que a gente está vivendo aí, porque é um momento novo em que as pessoas não têm mais paciência para nada, é tudo muito rápido e a gente às vezes nem está presente no aqui e no agora mesmo, a gente está lá no futuro, ou então tem gente que está ancorado lá no passado, né? Como é que a gente vai fazer para poder ter relacionamentos que duram? Porque ultimamente as coisas andam bem líquidas, né? Acabam muito rápido. Sim, isso que vocês falaram é muito presente e, na verdade, em todas as fases da vida, mas com os jovens talvez um pouco mais. E aí, assim, o outro, nesse sentido, vira satisfação, né? Um meio para a satisfação. A relação, ela vira uma espécie de serviço. O conflito, que todo relacionamento tem conflito, mas vira um grande defeito, é percebido e sentido. E o fim vira um processo de substituição. Se não me satisfaz mais, eu troco, e aí eu troco. E isso revela uma baixa tolerância à frustração,
e revela também dificuldade de atravessarmos fases difíceis do vínculo. E tudo isso vai acarretando feridas emocionais e não tem onde, porque feridas elas ocorrem, né? Na verdade, o amadurecimento ele ocorre na medida em que eu entendo que é importante para mim e é importante para o outro, né? E não só pensar numa relação de troca, o que eu ganho com isso, mas o que faz sentido, né, nesse reencontro, na transformação. Então, o amor, ele vai adoecendo quando ele passa, na verdade, a funcionar como consumo, onde ele é rápido, ele é descartável, ele é centrado apenas na minha satisfação. E relacionamentos saudáveis, elas não existem só para nos entreter, e sim para nos transformar no dia a dia, que é um processo de amadurecimento natural e necessário para todas as pessoas. Então, quando a gente passa desse local de consumismo, a gente vai para um local, como o André falou, de escuta. E aí, sentimentos como tristeza, como insegurança, como frustração, são acolhidos. Tudo bem eu me sentir triste, tristeza é um sentimento, como alegria, como felicidade. À medida que eu aceito esses sentimentos, eu permito que eles façam sentido, eles se acomodem em mim e eles passem. E aí dá lugar para outras transformações, para processos de renovação, seja no casal ou seja individualmente. Então, entender que toda necessidade também necessita de apoio, de parceria, de reconhecimento. E quando eu acolho as minhas tristezas, que são naturais, tristezas de todo ser humano tem, não só depressão, tristeza, medo, frustração são sentimentos normais. Quando eu acolho isso, eu abro espaço para o diálogo, eu abro espaço para a parceria, eu abro espaço para o apoio. E aí eu abro espaço para encontros que fazem sentido, né? Não de seres perfeitos, mas de seres possíveis na minha rotina real, com acolhimento ao outro, com respeito ao outro e respeito a mim também. Excelente, quanto aprendizado, quanto ensinamento, né, todos os programas, acho que a gente aprende muito com vocês. E aí, quando a gente está falando de relacionamento, aqui hoje, né, nós estamos falando da identificação do fim do relacionamento, mas para a gente identificar o fim, claro que a gente viveu situações que elas vêm perdurando aí ao longo do tempo e que estão indicando o fim, né, dessa fase da sua vida. Só que é importante a gente lembrar também que a gente fala muito em burnout, né? Burnout, burnout, burnout. Trabalho. Você fala burnout aliado ao trabalho. Você sabia que tem burnout emocional do relacionamento mesmo? É isso. Tem um estudo de 2023 que mostrou, né, e que falou sobre o burnout e diz que quando um dos parceiros, tá, assume sozinho o peso de manter a paz e a harmonia, a exaustão física é inevitável. Aí vem o burnout do relacionamento. Você já parou para analisar isso? Tipo assim, ó, não tá legal, mas eu vou manter aqui, eu vou fazer dar certo, eu sou teimosa, vai dar certo sim, eu vou manter a paz. Você vai se desgastar. Não adianta. Então, como que a gente diferencia uma crise, né, de um simples desgaste de rotina? Como que a gente entende quando a gente está num burnout do relacionamento, ou é só um desgaste simples que aconteceu hoje e de repente amanhã, mas depois passou? Acho que esse é um ponto importante, porque assim, eu tinha falado no começo sobre a relação, ela tem Em plena mínimo, mudança. né, duas pessoas, né? Claro. Então assim, ela não tem vida própria, né?
Então depende da atitude de cada um. Se uma das pessoas coloca toda a responsabilidade do relacionamento na outra, e isso acontece com frequência, infelizmente, e geralmente é sobre as mulheres, né, que essa responsabilidade é colocada, então quer dizer que a outra parte está se isentando totalmente da sua responsabilidade. Isso gera, como estava no texto, né, o manter a paz, entre aspas, que na verdade não é paz para um. É, para um, para outro não, exatamente. para outro é sobrecarga, para outro é tensão, é estresse. Então, para a gente identificar, eu acho que esse é um ponto importante, que esse relacionamento precisa ser repensado. Assim, quando a gente está no começo da relação, você vai sair com a pessoa, você está conhecendo, né? Então, o que você faz? Você tem vontade, você se arruma, né? Você arruma o cabelo, passa um perfume, Compra combina roupa lugar, roupa nova, nova, né? né? Tudo delícia, né? Sim. Mas depois de um tempo já não tem isso. E aí, quando você pensa no relacionamento, você pensa assim, vou encontrar aquela pessoa de novo, né? E isso está trazendo mais tensão, cara fechada, cansaço. A gente precisa urgentemente repensar essa relação, né? Uma crise geralmente é algo pontual, uma coisa que Sim. aconteceu, né? Então, sei lá, descobriu que estava conversando com outra pessoa, Sim, tomou uma decisão sem avisar o outro, né? Então, uma coisa que fez ali uma cicatriz, né? Um machucado. Ok, vamos falar disso e isso logo é resolvido, né? Agora, esse burnout, esse cansaço, tende a ser uma coisa mais crônica, né? Que desgasta de fato. E aí, como disse aí Si, acho que você já não acredita que aquele jardim pode florescer de novo. Poxa vida, hein? Tá vendo só? Agora, vamos falar com a Si sobre o seguinte, olha isso, gente. Tem uma situação também que acontece quando a gente está identificando o fim do relacionamento, que é o chicote mental. É isso, né? Sabe aquele vai e vem entre querer proximidade, querer distância. Hoje, estou me sentindo sozinho, daí você encontra a pessoa, tá feliz demais. Mas daí daqui a pouco, nossa, a companhia não tá legal e você quer ficar sozinho. Então você fica nessa, né? O chicote mental, vai e volta, vai e volta. E como que a gente lida com essa questão, né, dessa ambivalência sem a gente adoecer? E por que acontece essa oscilação nessa situação aí de término de relacionamento? Ótima pergunta. Isso acontece porque justamente o nosso cérebro ele fica naqueles dois estados que eu falei. Hiperativação, onde há um excesso de hormônios de adrenalina, noradrenalina, cortisol por N situações, e aí quando há uma sobrecarga muito grande, ele fica hipoativado, sentimentos de desvalia, tristeza muito grande, por isso que às vezes a ansiedade e a depressão, elas podem andar de mãozinhas dadas. E aí como que eu faço de forma prática, né? Não só neuropsicológica. Quando esses dois sistemas vão ocorrendo, é sinal de que eu preciso ter aqueles processos de acolhimento, de entender que eu estou triste, está tudo bem estar triste, ou às vezes eu estou com raiva, e aí eu preciso me cuidar, eu preciso me acolher, eu preciso ter instantes de autoacolhimento. Sabe aquela pausa? Sim. Pausas, micropausas, respiração de ansiedade, aquela que todos conhecemos, enche o pulmão de ar em 4, segura em 2 e solta para oxigenar o cérebro em 6 ou em 8. E aí eu vou tomar um chá, mesmo em casa, eu vou caminhar, eu vou fazer coisas que façam sentido e que me acolham. E aí, como que eu lido? Que tem momento em que eu quero salvar e estar juntos, mas tem momento que eu tenho muita raiva e eu quero ficar sozinho. O caminho é o diálogo. Então, o diálogo é falar de uma forma respeitosa. Olha, agora eu preciso ficar um pouco sozinho, agora eu preciso ficar um pouco sozinha, porque eu vou cuidando desse jardim, mas de partezinhas minhas, para depois eu estar completa, para depois eu conseguir ter um encontro
que faça sentido. Então, assim, voltando ao que o André falou, uma briga ocorre, conflitos ocorrem. Um relacionamento perfeito não é ausência de conflitos, todos nós sabemos disso, mas a relação ela vai perdendo vitalidade aos poucos quando há menos conversa, menos curiosidade pelo outro, menos troca emocional, e esse desgaste muitas vezes vai dando lugar à indiferença, ao cansaço emocional, como é o caso do esgotamento, e um critério para diferenciar, como a André falou, é a vontade de cuidar da relação e não apenas de evitar o conflito. Mas aí, respondendo a sua pergunta, como que eu vou ter vontade de cuidar dessa relação se eu estou muito irritada? Né? Na verdade, é tendo micropausas para eu me distanciar um pouco, para eu me acolher, para eu me respeitar, para eu estar inteira cuidando de mim, e aí depois eu posso ter neste fôlego possibilidade de ter um encontro verdadeiro com o outro, de escutar ao outro. Excelente. Olha só, agora 8h51. Percebe, a gente passa tanto tempo, né, a gente não vê o tempo passar, aliás, a gente vai conversando. E quando a gente fala de relacionamento, gente, ó, podemos ficar aqui até meio-dia conversando sobre isso e aprendendo muito, porque nós estamos em mudança constante e aprendizado constante. É tão bom quando a gente se abre para a gente poder aprender. Agora 8h51, então vamos lá, produção, vamos colocar as perguntinhas na tela, né, a gente encerra 9 horas, daqui a pouquinho a Íria chega direto da Central de Informações da TV Câmara Campinas, trazendo informação do Legislativo Brasil e Mundo para você. Agora o Rafael Pacheco está com a gente, ele é da Vila Industrial. Ele diz assim, ó, até que ponto insistir em salvar uma relação pode significar abrir mão de si mesmo e da própria saúde emocional, hein? Vamos lá. Acho que esse é um ponto importante, não tem, obviamente, informações objetivas sobre isso, né? Sim, Eu acho que vai muito de cada pessoa, se aquela relação faz sentido. Assim, se eu, em algum momento, isso precisa ser uma escolha. Eu quero estar nessa relação, eu vou ceder mais, ok, mas eu não posso deixar de colocar as minhas necessidades em jogo, né? Então, assim, acho que essa referência que a Yunsi está trazendo de dar uma micropausa, cuidar do meu espaço, ter o meu momento, isso também é uma necessidade. E é das necessidades não atendidas que vem a violência, que vem o destratamento do outro, né? Então, assim, se eu não considerar a minha real necessidade, eu vou estar colocando isso na qualidade do relacionamento. Né? Se eu não cuidar de mim, eu estrago o relacionamento. Então, essa pergunta do Rafael coloca esse ponto. Até que ponto eu consigo estar nesta relação e ter a minha saúde mental preservada? Ter o que faz sentido para mim também preservado. O relacionamento não deve ser uma coisa que atenta contra a minha saúde mental, mas que faça parte dela, né? Claro que eu tenho crises, momentos difíceis, mas eu preciso também que ela atenda às minhas necessidades. Perfeito, muito bem. Mais uma pergunta na tela para a gente, pessoal? Vamos lá, produção. Lara Andrade, do Swift. Por que sair de um relacionamento emocionalmente abusivo, mesmo sem agressões físicas, costuma ser tão difícil? Vamos lá, Yunsi. Então, aí depende, isso é muito subjetivo. Costuma, às vezes, ser difícil porque depende do que o nosso eu ideal, ou do que feridas emocionais, às vezes, que eu tenho na infância, podem trazer para mim um sentimento de que eu não sou merecedora, que eu não sou merecedor de ter um relacionamento baseado no respeito, de que eu não sou capaz. Então, quando nesse processo, é difícil porque eu tenho que acolher a minha tristeza.
eu tenho que ter coragem de entender que a minha própria paz vale a pena, que eu valho a pena, né? E que não é um relacionamento que vai me salvar, vai me tirar da minha angústia, nem da minha ansiedade, sou eu mesma. Então, ao observar e acolher as minhas feridas, ou sozinho, ou num processo, né, de ajuda, se eu não consigo sozinho, mas esse processo exige que eu acolha a minha tristeza. O que é acolher essa tristeza? É aprender a ficar com ela, para dar espaço para que ela passe, é aprender a fazer coisas que façam sentido para mim e compreender que o luto, compreender que a angústia faz parte de um processo de reconstrução, em que eu olho de uma forma diferente para mim, em que eu busque coisas que façam sentido para a minha vida. Não na minha vida ideal, mas na minha vida real. E o que é fazer sentido? É acolher a tristeza, é acolher a ansiedade, tudo bem sentir ansiedade, tudo bem sentir tristeza, na medida que eu acolho com afeto e com carinho esses sentimentos, eles não ficam represados, é como se fosse bola em piscina. Tudo que às vezes a gente não quer, a gente faz força e aquela bola na água vem com toda força. Então, é difícil às vezes romper, porque eu não tenho dificuldade de colocar limites ao outro. E esse limite é necessário, e o processo de colocar limite, às vezes, vai ser dolorido. E é importante, ou num processo profissional, aprender, existem técnicas muito efetivas, com resultados comprovados para isso, acolher a minha tristeza, acolher a minha ansiedade, a minha angústia, as feridas que ocorreram, sarar essas feridas para ter novos começos, né? E aí, nesse sentido, a nossa vida, na verdade, ela é curta demais para ser vivida como um peso. Então, relações saudáveis não pedem que a gente se perca, que a gente, né, se anule, elas permitem que a gente se cuide com afeto, com carinho, com autocuidado. Quanta fala importante, quanta fala linda aqui no programa de hoje, que a gente vai aprendendo, né? Aprendendo a lidar com a vida, aprendendo a viver de uma maneira mais leve, aprendendo que o autoconhecimento é importante, é diário, e aprendendo também que, assim como nós mudamos, o outro também muda. E a gente precisa entender, né, os dois lados. Mas isso a gente só consegue com o tal do autoconhecimento, e a gente pratica isso aqui todo dia. A gente vai aprendendo como a gente deve lidar com tudo que está envolto, né, na nossa vida. Agora, 8h58, a gente já vai para as considerações finais, então. O programa está terminando. Eu quero agradecer muito a fala e a presença desses dois profissionais aqui. André, obrigada mais uma vez pela sua presença no programa, pela entrega. Gratidão, foi maravilhoso. Obrigado, eu que agradeço poder estar aqui, poder participar da vida dos nossos espectadores também, né? Lembrando, o amor é para libertar. Se o amor está te restringindo, se o amor está trazendo tensão, sofrimento, essa relação precisa seriamente ser repensada. Pense em você mesmo e resgata o seu querer viver. Uau, muito bom! A gente agradece também a presença da Yunsi, muito obrigada pela sua participação, né? Você que está aqui com a gente pelo Zoom, quanta entrega, quanta fala maravilhosa, gratidão, viu? Obrigada! Obrigado, Núbia, eu que agradeço, viu, pela oportunidade de falar sobre acolhimento, sobre saúde emocional, sobre saúde mental.
Muito obrigada pela oportunidade, até a próxima e um grande abraço a todos. Abraço para você também, até a próxima. E você de casa, me conta o que você achou do programa de hoje. Lembrando que esse programa já está no YouTube e você pode compartilhar com quem você quiser e assistir novamente, né? Quem sabe vira a chave que você está precisando, tá bom? E amanhã no Estúdio Câmara a gente fala sobre fobias da era digital. Você sente angústia se ficar sem o celular? Você tem medo de atender ligações ou pânico de ser excluído das redes sociais? A gente amanhã vai tentar desvendar o que é a monofobia, o FOMO e a telefonofobia. Isso existe sim e é preciso a gente entender. Entender como o uso excessivo das telas está moldando nossos transtornos modernos e como a gente faz para buscar uma vida mais saudável, né? A gente precisa falar sobre isso, tá bom? Então amanhã a gente se encontra a partir das 8 da manhã, pontualmente 9 horas. Estou entregando o nosso Estúdio Câmara, porque direto da Central de Informação IA, né? É a Central IA de Informação da TV Câmara Campinas. Está chegando ela, toda linda, é a Íria, nossa jornalista de inteligência artificial, que atualiza informações aqui de Campinas, da Câmara, nosso Legislativo, Brasil, mundo, cotação de dólar, euro e muito mais. Beijo grande para você, meio-dia. Não esqueça, tem Câmara Notícia também com informações do Legislativo de toda a nossa metrópole e amanhã, a partir das 8 da manhã. Mais uma edição do nosso Estúdio Câmara ao vivo, se Deus quiser. Cuide de você, se acolha e um bom dia. Tchau, tchau.